que estão aqui junto conosco, que tem um único propósito, que é adorar a Deus e aprender de Deus, amém? Então nós estamos aqui para isso, irmãos. E eu, nessa noite, declaro que eu não sabia que mensagem eu poderia trazer. E eu pensei em falar algo sobre o livro de Neemias. Depois eu folheando a Bíblia, queria também trazer algo sobre a transfiguração, mas por último eu orei também Deus para que Deus colocasse uma mensagem no meu coração. E essa mensagem que Deus colocasse, eu declararia aqui entre os meus irmãos, para que o Espírito Santo de Deus possa levar aos nossos corações a mensagem que traz, irmão, consolo, exortação e edificação. É o Espírito Santo de Deus, amém? Então, eu recebi do Senhor aqui algo que eu poderia compartilhar com os irmãos aqui, que está escrito no livro de João, capítulo 15, que é a continuação das instruções de Jesus aos seus discípulos. Amém? Glória a Deus. Nós, irmãos, não temos nada a oferecer a Deus, porque nós não temos novidades para apresentar diante de Deus. Tudo aquilo que nós levamos para Deus é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, para que nós possamos oferecer algo que Deus possa receber. A palavra de Deus fala que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é ele que, segundo Deus, intercede por nós. E ele conhece as profundezas de Deus, ele conhece o raciocínio, o sentimento e os propósitos de Deus, do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é esse que habita em nós. Glória a Deus. Ele pode nos trazer a mensagem, ele pode nos trazer revelações. Eu declaro que se Deus não se manifestar através da sua revelação, nós só vamos estar jogando palavras fora, mas a sua palavra é a verdade. Amém? Jesus declarando, diante dos seus discípulos, ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Glória a Deus. Então, nós vemos que Jesus se compara a uma planta que é enraizada, que cria o caule, o tronco, as folhas e dá o seu fruto. E a videira é uma planta que ela produz uvas, e a uva é muito usada como referência para declarar o sangue derramado, o sangue pisado, o sangue espalhado. Então, a uva ela é muito usada como uma simbologia do sangue de Cristo. E ali está Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, eu sou uma planta que produz uva, e meu Pai é o lavrador. Então, Jesus falou: eu sou uma planta, irmãos, meus discípulos, que Deus plantou aqui na terra. E o meu Pai foi quem me plantou aqui na terra. Glória a Deus. Ele é o lavrador. E ele fala: mas eu sou uma planta que eu produzo varas, eu produzo minha extensão, e a minha extensão são vocês. Vocês são os meus discípulos. Ele fala: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então, alguns se aproximavam de Jesus para aprender de Jesus, mas não permaneceram em Jesus.
E Jesus declara: toda vara que em mim não dá fruto, Ele tira. Então o Pai se encarrega de tirar aquele que não dá o seu fruto. No Salmo 1, a palavra de Deus fala que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, essa palavra declara que aquele que se aproxima de Deus através de Jesus e não tem os frutos que Jesus quer que ele ofereça, ele vai ser tirado. Todo aquele que não dá fruto a ti. Então, quais são os frutos que vêm de Deus, que Cristo ensinou? O amor, a perseverança, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, o fruto do Espírito Santo está naquilo que Deus distribui através de Jesus Cristo. Ele limpa todo aquele que dá fruto. Então, se você começa a produzir fruto para o reino de Deus, Deus vai limpar você para que você tenha mais fruto ainda, glória a Deus. Então, todo aquele que se aproxima de Deus, ele recebe uma unção e uma participação neste reino. Isso é como a parábola dos talentos, que a um foi dado um, a outro 2 e a outro 5. E o que recebeu 5 produziu mais 5, o que recebeu 2 produziu mais 2, e o que recebeu 1 enterrou o seu talento. Então ele enterrou porque ele não queria trabalhar e oferecer algum resultado daquilo que o seu Senhor esperava. Então ele limpa aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Mas Jesus falou: vocês já estão limpos. E eles poderiam perguntar: mas como nós estamos limpos? Ele fala: pela palavra que nós temos falado. Glória a Deus. Então Jesus fala: porque vocês param e guardam a minha palavra no seu coração, vocês estão limpos. Vocês estão sendo limpos por essa palavra que eu vos tenho falado. Vós mesmos estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim. Então, aquele discípulo que andava com Jesus, ele fazia parte da vida de Jesus. Ele era como se fosse alguém criado desde a infância ao lado de Jesus, porque Jesus falou para Nicodemo: necessário você nascer novo. Então, quando os discípulos eles se aproximaram de Jesus, eles nasceram e foram limpos pela palavra. Glória a Deus. Está em mim, eu e vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiveres na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Então é necessário que o homem se aproxime de Deus. Jesus declara na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar em todo o vosso coração. Então, a questão do homem receber de Deus não é uma questão que Deus está limitando o homem a receber dele. O homem mesmo se limita a receber de Deus quando ele não busca de todo o coração, quando ele não busca com dedicação, quando ele não busca com temor, quando ele não busca com o raciocínio daqueles que sabem que são dependentes de Deus. Glória a Deus. Se não estiveres na videira, assim também vós não darão fruto se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Glória a Deus. Então, irmão, se nós permanecermos em Jesus, nós daremos muito fruto. E uma das principais questões de você estar em Cristo é aquilo que o pastor Evaldo pregou.
da última vez, que fala que pela oração e pela palavra. Glória a Deus. Então, pela oração, o homem, ele passa a fazer parte do mesmo reino que Cristo reina. Pela oração, porque ele vai ter intimidade e ele vai ter confiança. E a confiança, ela se torna algo que torna o homem mais seguro daquilo que ele espera e confia, porque ele sabe em quem ele tem confiado. Glória a Deus. É como Jó que fala: eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. Então eu sou a videira, fala que quem está em mim e eu dele estamos fruto. Então, quando nós estamos com o Senhor Jesus através da oração e da palavra, nós vamos dar muito fruto. Glória a Deus. Porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Muitas pessoas, irmãos, fazem determinadas missões, determinados propósitos, fazem determinados trabalhos pela soberba, para demonstrar aos homens a sua capacidade e para apresentar diante das pessoas alguma obra realizada. Mas o seu coração está envolvido em vaidade e soberba, e ele não dá glória a Deus. É por isso que Jesus fala que naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, falamos em outras línguas, nós até ressuscitamos mortos. E eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, Jesus não conhece eles, porque a soberba deles afastou-os da presença de Deus. Em Provérbios, Deus declara que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Glória a Deus. Então, o homem tem que ser humilde para reconhecer a dependência de Deus e ele exaltar e dar a glória sempre àquele que merece, que é o nosso Deus. Amém? Quem está em mim, eu devo dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos esperar em Cristo. Dizer: Senhor, realiza a tua obra em mim. Glória a Deus. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Então, aqueles soberbos que acham que fazem grandes obras, grandes ações comunitárias, de distribuição, às vezes, de mantimentos, e se gloriam naquilo que fazem, mas não dão sequer a glória a Deus, estes serão lançados fora. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito dos dons e do amor, que é o dom supremo, ele fala assim: se eu vendesse tudo que tinha e ainda desse o meu corpo para ser queimado em favor dos pobres, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Glória a Deus. Então, muitas vezes nós achamos que somos bons porque fazemos o bem, mas se o amor de Deus, irmão, não estiver em nós, nada disso nos adiantará. Amém? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. O profeta João Batista, ele declarava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eis que o machado está posto à raiz. Toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Glória a Deus. Vós presumis de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Não sabeis vós que Deus pode suscitar das pedras filhos a Abraão? Glória a Deus. Quando João Batista declarava isso, ele estava profetizando algo muito importante, irmãos.
Era como se João Batista tivesse dito assim: olha, vocês, porque possuem o DNA e o sangue de Abraão, vocês acham que vocês estão justificados diante de Deus? Eu digo para vocês, está vendo essa multidão aqui, que vocês acham que tem um coração de pedra? Eu digo para vocês que Deus pode suscitar das pedras filhos de Abraão. Glória a Deus. Então Deus é capaz de pegar alguém que tem um coração de pedra e torná-lo filho de Abraão através da promessa. Porque a Bíblia fala que não somos filhos de Abraão segundo a herança, segundo aqueles que herdaram o sangue de Abraão, mas em Isaac está escrito que será encontrado remanescente. Por que Isaac? Porque Isaac é a figura do Filho de Deus, o único filho que foi entregue como sacrifício. Isaac ia ser entregue como sacrifício e o anjo do Senhor impediu que ele sacrificasse Isaac. Mas o Filho de Deus, esse sim foi sacrificado por nós. Glória a Deus. Então em Isaac será chamada a tua descendência. Glória a Deus. E os colhem, os lançam de fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus. É por isso que Jesus fala: pedi e dás-nos-á, batei e abris-nos-á, buscais e achareis, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca acha, que a quem bate abre-se-lhe. Glória a Deus. Então, irmãos, o que é que nós devemos dizer? Senhor, nós pedimos a Ti aquilo que o Senhor declarou em Tua palavra. A Tua palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor nos dará o Espírito Santo daquele que nos pedir. Então nós pedimos aqui o Espírito Santo, Senhor, aleluia. Então nós pedimos a Deus o Espírito Santo, porque aquele que prometeu que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais eles, se nós pedimos o seu Espírito Santo, envia o teu Espírito Santo sobre nós, aleluia. Isso nós pedimos. Aquele que bate, ele bate para que se abra algo diante dele. E nós pedimos que o teu reino se abra diante de nós, aleluia. Abre-nos o entendimento para a tua palavra, para as tuas maravilhas, desvenda os nossos olhos, aleluia. Nós buscamos, Senhor, nós buscamos um reino que não é deste mundo. Dá-nos esse reino, Senhor. Dá-nos a compreensão daqueles que precisam conhecer. A tua palavra fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Glória a Deus. Então, dá-nos, Senhor, discernimento espiritual, para que nós possamos compreender as tuas maravilhas. Glória a Deus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Glória a Deus. Então, irmãos, a partir do momento que nós começamos a dar fruto para o reino de Deus, o nome do Senhor começa a ser glorificado em nossa vida, porque Deus é glorificado através de nós. É por isso que na palavra de Deus fala assim: vós sois a luz do mundo. Então, ele fala que os homens têm que contemplar as nossas boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. Então, nisto é glorificado meu Pai, que deixa muito fruto. Então, nós precisamos dar um fruto, mas não somos nós, irmãos, pelo nosso próprio mérito, porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Glória a Deus. Que o Senhor possa derramar a graça dele sobre a nossa vida, para que nós possamos dar esses frutos que o Senhor espera de nós. Amém? Nisto é glorificado meu Pai, que teve muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Glória a Deus. Discípulo é um aluno, irmão. Alguém que aprende, alguém que segue, alguém que imita. Então, nós sejamos esses discípulos, Senhor, para que nós possamos dar o fruto e que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor, glória a Deus. Então, irmão, Júnior, nosso querido reverendo Júnior, trouxe uma mensagem que é bem interessante, né? Ele falou que na palavra de Deus fala que o discípulo a quem Jesus amava, e ele explicou, muitos diriam, mas por que Jesus amava esse discípulo mais do que os outros? Na verdade, é o discípulo que buscou o amor de Deus, o amor de Cristo. Ele se reclinava sobre o peito de Jesus, e ele estava sempre abraçado com Jesus, e ele estava sempre colado em Jesus. Então, ele, por buscar e por amar muito a Jesus, ele também assim foi amado, glória a Deus. Então, é nós que determinamos o quanto Deus pode se dedicar a nós, quando nós nos dedicarmos também a Ele, porque Ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, buscando ao Senhor e se dedicando ao Senhor, o Senhor também se dedicará a nós. No livro de Samuel, 1 Samuel, vai o profeta até ali e fala assim: eu honro aos que me honram, glória a Deus, mas os que me desprezam, esses também serão desprezados, glória a Deus. Então, o homem, na sua soberba, às vezes despreza a Deus e se acha muito merecedor. Muitas vezes nós nem oramos, irmãos, pedindo, e esperamos que Deus possa fazer por nós aquilo que nós nem pedimos em oração. Nós achamos que Deus tem uma obrigação conosco. Deus não tem uma obrigação conosco. Deus é bom para nos atender, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas nós, muitas vezes, nós consideramos Deus como alguém que tem uma obrigação como Pai de nos ajudar. Não, irmãos. A graça do Senhor nos basta, só a sua graça. Pois o apóstolo Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que ele tirasse o espinho da carne de Paulo. E Jesus falou que não, porque a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus. Então, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor, glória a Deus. Se Jesus está pedindo que a gente permaneça no amor dele, então há uma maneira de nós andarmos, vivermos e permanecermos nesse amor. Amém? Glória a Deus. Se guardarmos os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Esse é o segredo, né? Glória a Deus. Então, se nós guardarmos os ensinamentos da palavra que Deus nos ensina, nós permaneceremos no seu amor. Glória a Deus. Se guardarmos os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Glória a Deus. Então, Jesus guardava os mandamentos de Deus e nos dava um ensinamento para que nós também guardássemos o seu ensinamento, para que nós pudéssemos mostrar que nós permaneceríamos no seu amor e permaneça no seu amor. Então, assim como Jesus guardou os mandamentos de Deus e permaneceu no amor de Deus, foi quando no monte da transfiguração, Pedro, João e Tiago, que eram os mais próximos de Jesus, viram Elias e Moisés conversando com Jesus e as suas vestes resplandecentes, glória a Deus, tinha uma grande luz sobre eles. E Pedro disse: Senhor, bom estamos aqui, façamos 3 tendas, vamos para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Então ele quis oferecer algo de bom para Jesus, para Moisés, para Elias, que se apresentou diante dele. Mas ele não sabia o que estava falando, porque aquilo ali era um mistério de Deus, que Deus deu o privilégio para que eles contemplassem aquela maravilha e aquela luz, naquela transfiguração. E Deus fala para Pedro, para os demais: este é o meu filho amado, em que minha alma se compraz. A ele escutai, glória a Deus. Então, por isso que ele fala: permanecer no meu amor.
Guardar os meus mandamentos assim como eu guardo o meu Pai. E assim como meu Pai me ama, eu também vos amarei. Amém? Glória a Deus. Amém. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Glória a Deus. Então, irmãos, o reino de Deus, ele consiste numa base tríplice, que a Bíblia fala que o reino de Deus, ele é um reino de paz. Então, sua vida é uma vida de paz. Se você tem paz, você tem segurança, você está confiante, você está tranquilo, você está em paz, você está como um rio sereno. Ainda que o mundo esteja abalado, você está em paz. A palavra de Deus fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam e permanecem para sempre. Então, se você tem a paz, você está seguro, você está tranquilo e você está confiante. Então, o reino de Deus, ele é um reino de paz, de justiça, que a justiça de Deus foi estabelecida na sua vida através do sangue precioso derramado de Jesus. E agora tem uma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois foi Deus que os escolheu. E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, e intercede por eles. Jesus intercede por nós. Então a justiça de Deus, que é Jesus, está no reino de Deus. O reino de Deus é o reino de paz, justiça e a alegria do Espírito Santo. Glória a Deus. Então o nosso gozo vai ser completo quando estivermos vivendo o reino de Deus. Deus dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. A alegria do Espírito Santo estabelecida em nossas vidas. Glória a Deus. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, irmão, existe uma palavra de Jesus Cristo que ele fala: o meu mandamento não vos é pesado. Porque o mandamento de Cristo não é pesado, irmãos. Quando você está vivendo uma vida espiritual, nada do que você faz para realizar a obra de Deus e para obedecer e para buscar é difícil. Você sente prazer em buscar o Senhor. Glória a Deus. Você se gloria nas tribulações, como Paulo. Você se gloria nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições. Você se gloria nisso por quê? Porque seus sentimentos estão guardados em Cristo Jesus. Meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Então, se o amor de Cristo permanecer em nós teremos um amor, irmão, que aos olhos humanos são incompreensíveis, mas nós teremos um prazer no coração, como Estevão, que ao ser apedrejado viu a glória de Deus e o Filho de Deus em pé ao lado do trono de Deus, e ele disse: Senhor, não lhes impute este pecado. Então ele amou aqueles que estavam apedrejando, ele teve essa capacidade porque o amor de Deus estava nele. Glória a Deus. Então Deus nos dá essa capacidade. Nós não conseguimos compreender isso, meu irmão, porque a compreensão humana é muito fraca para compreender tal sentimento e tal tolerância, mas o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de nos dar uma força, uma perseverança e uma condição dessa de amar aquele que nos odeia. Glória a Deus, amém? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, Jesus diz assim: vocês querem uma prova do amor? Vejam o meu amor. Eu estou dando a minha vida pela vida de vocês. Eu estou morrendo para que vocês tenham vida. E é para isso mesmo que eu vim. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é a vida em abundância? O amor, irmão, é a vida em abundância. Glória a Deus. Aquele que vive o amor, ele vive uma vida plena. Ele vive uma vida sem falta alguma, porque em todas as condições ele é mais do que vencedor de Jesus. Glória a Deus. Amém?
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, se dizem amigo de Cristo, mas não querem fazer sua obra. Nós devemos buscar ao Senhor como um tesouro precioso. Quando nós sabemos que há pedras preciosas ou metais preciosos em um determinado lugar, nós vamos cavar de noite para encontrar aquelas pedras e aquele material precioso. Mas a palavra fala que a sabedoria, ela deve ser buscada. A sabedoria é Deus. Deus deve ser buscado como se fosse um tesouro precioso, o maior de todos os tesouros. Amém? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Jesus está falando assim: se vocês forem os meus amigos, obedecerem os meus mandamentos, vocês serão os meus amigos. Assim como um amigo tem intimidade e revela os seus segredos ao seu amigo, assim também eu revelarei os meus segredos a vocês. Amém? A palavra de Deus fala assim, que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Glória a Deus. Então Deus quer nos revelar isso. E Ele nos chama de amigo, não de servo. Porque o servo não sabe o que vai ser o Senhor. Mas o amigo, ele tem intimidade com o seu companheiro. Mas temos chamado de amigo. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então Jesus está dizendo: o que o meu Pai me dá, eu também dou a vocês. Vocês se sentarão no reino do meu Pai comigo, no meu trono. Vocês cearão comigo. Glória a Deus. Então eu vos chamarei não mais de servos, mas de amigo. Nós sabemos que somos servos de Deus, porque nós servimos a Deus, mas Ele nos trata mais do que isso. Ele nos trata como amigo. Glória a Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Mas glórias a Deus. Isso é o maior privilégio, irmão, que o ser humano pode encontrar em toda a eternidade. É isso que Jesus fala, que Ele nos escolheu. Aleluia. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, quando nós temos consciência de que Jesus, irmão, Ele nos escolheu, nos separou para que nós dessemos frutos, isso é um maior privilégio, porque quantos não foram escolhidos? E nós estamos sendo escolhidos. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Ele disse: quando eu escolhi vocês, separei, eu vos preparei para que vocês deem fruto, e o vosso fruto ele permanecerá para sempre. Glória a Deus. A fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai ele vos concede. Então nós já temos intimidade com Deus de pedir em nome de Jesus e Ele nos conceder tudo aquilo que nós pedimos. Amém? Glória a Deus. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros, sempre declarando que o amor é o vínculo da perfeição. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odeou a mim. Então, quando nós formos perseguidos por causa da palavra de Deus, nós temos que nos gloriar, porque assim como Jesus foi perseguido, nós temos que ser perseguidos. E se nós formos presos por causa da palavra e do amor de Cristo, é motivo de alegria e da glória a Deus. Se alguém disser: faça um casamento ilícito, um casamento com pessoas do mesmo sexo, e eu recusar e mandar ele prender por isso, eu tenho que dar glória a Deus. Ele vai ser preso por causa da glória e da justiça a Deus. Estou sendo perseguido por causa do nome do Senhor. Glória a Deus. É motivo de alegria. Glória a Deus. Se o mundo vos odeia, sabe que primeiro que a vós só me odiou a mim. Glória a Deus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, se você faz o que o mundo se agrada, se você busca os prazeres desse mundo, e se você anda entre a roda dos carnecedores, eles caem no mundo que é você não. Mas se você não é desse mundo e você não ama as coisas desse mundo, eles vão perseguir você.
porque você não está de acordo com eles, você está rejeitando as obras deles. A Bíblia fala que não se assentar na roda dos escarnecedores, né? Então nós não devemos nos assentar com aqueles que buscam o escárnio das coisas santas. Não deis ao escárnio das coisas santas, nem deitei as vossas pérolas aos povos. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela deve ser declarada com toda santidade, temor e reverência. E quando alguém não quiser aceitar, que venha e nos odeie, mas nós não abriremos mão da verdade. Glória a Deus. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Então Deus nos tirou do mundo, irmão, para que nós vivêssemos o reino de Deus. Por isso é que o mundo nos odeia, porque nós somos separados do mundo. Glória a Deus. Lembrai-vos da palavra que nos diz: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. A vós, se guardaram a minha palavra, também guardaram a vós. Então aqueles que são escolhidos, separados por Deus, para ouvir a palavra e guardar a palavra, eles vão guardar a sua palavra, porque é a palavra de Deus. Mas aqueles que perseguiram a Jesus também vão perseguir você. Amém? Então isso é uma honra e privilégio para quem quer perseguido. Glória a Deus. Mas tudo isso farão por causa do meu nome. Glória a Deus. Você já pensou que você se perseguir por causa do nome de Jesus? Isso é privilégio. É você dar glória a Deus. O apóstolo Pedro e João, quando eles foram açoitados, eles saíram alegres, dando glória a Deus, como se acharem dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Glória a Deus. Eles, porque foram chicoteados, oh glória a Deus, graças a Deus que eu fui chicoteado por causa do nome de Jesus. Mas tudo isso eles falam por causa do teu nome, porque não conhecem aquele que me enviou, porque eles não conhecem a Deus. E nós conhecemos a Deus, porque nós sabemos que Jesus veio do Pai, e nós aceitamos Ele como o unigênito do Pai, que foi enviado ao mundo para dar a sua vida, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Glória a Deus. Então ninguém vai se desculpar diante de Deus. A Bíblia fala que nenhuma casa se justificará diante de Deus. Oh, aleluia. Ninguém se justificará diante de Deus. Então nós necessitamos desse perdão de Jesus. Nós precisamos da ajuda de Jesus. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Glória a Deus. Então Deus pede para que Deus nos conduza e nos livre de toda tentação, de todo mal, para que nós possamos andar em comunhão contigo. Glória a Deus. Aquele que me odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Então Jesus foi condenado por causa do bem que ele fez ao povo. Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus alimentava os que tinham fome, Jesus consolava os corações angustiados, Jesus trazia esperança, fé e renovava o espírito das pessoas, e por isso Jesus foi perseguido. Mas ele disse que se ele não tivesse feito essas obras, eles não seriam condenados, mas agora por causa dessas obras eles perseguem a Jesus. Então isso é o motivo da condenação desses que rejeitaram a Jesus. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Glória a Deus. Jesus disse assim: odiaram-me pelo bem que eu fiz a alguém, pelo bem que eu fiz à humanidade. A palavra de Deus fala que todos que iam até Jesus eram curados das suas enfermidades. Então Jesus, ninguém rejeitava. Jesus fala assim: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Glória a Deus. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará. Então é o Espírito Santo de Deus, irmão, que nos traz a verdade e nos revela aquilo que Deus quer nos ensinar. Isso é maravilhoso. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Aquele que está comigo desde o princípio, ele vai testificar de Deus, vai testificar de Jesus, vai testificar da sua verdade, porque o Espírito Santo de Deus habita nele. Amém?
tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos da sinagoga, vem mesmo que qualquer um que vos matar, cuidará fazendo serviço a Deus. Então, quando alguém mata você pensando que porque você declara a palavra de Deus, ele está fazendo um bem a Deus, ele pensa que está fazendo um bem a Deus. Isso nos farão porque não conhece nem ao Pai nem a mim. Então, aquele que não conhece a Deus, não reconheceu Jesus, não conhece a Deus, e diz que conhece. Glória a Deus. Não, mas o Senhor diz já fiz que quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. E eu vos disse isso desde o princípio porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então, eles se entristeceram, porque Jesus, que trazia a alegria, trazia a palavra de vida eterna para ele, disse que ia ter que abandonar este mundo e ir para o Pai. E isso entristeceu o coração deles, porque Pedro, quando Jesus falou, vocês também não querem me deixar? Quando os discípulos começaram a abandonar Jesus, o apóstolo Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro reconheceu que sem Jesus ele estava sem rumo, ele estava perdido e ele estava abandonado da verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Todavia eu digo a verdade, porque vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou enviar. Então, graças a Deus, que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, entrou na glória e enviou-nos o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.